Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otim, vamos agora fazer exercícios de equilíbrio iônico e pH. Então, simbora. A criação de camarão em cativeiro exige, entre outros cuidados, que a água a ser utilizada apresente pH próximo de 6. Para tornar a água com pH igual a 8, adequada à criação de camarão, um criador poderia fazer as seguintes coisas. Primeiro, adicionar água de cal. Água de cal nada mais é do que uma suspensão de hidróxido de cálcio em água. A gente já sabe que o hidróxido de cálcio é uma base insolúvel. Portanto, na verdade, se a gente adicionar uma base, a gente vai elevar o pH. Nós queremos que o pH abaixe de 8 para 6. Portanto, o hidróxido de sódio não seria uma boa alternativa. A segunda seria adicionar carbonato de sódio sólido. Muito bem. Quando a gente dissolve o carbonato de sódio, o que aparece em solução? Então, o que nós temos em solução quando tem carbonato em água? Forma-se o seguinte equilíbrio. HCl3 menos mais OH menos. Aí. Agora sim. Então, gente, o que acontece quando o íon carbonato está em solução? Ele vai sofrer uma hidrólise alcalina. Por quê? O carbonato vai capturar um próton que está na água e vai sobrar quem? OH-. Então, a adição de carbonato em água vai elevar o pH, não abaixar o pH do jeito que a gente quer. Portanto, isso daqui também não funciona. Amônia. Amônia em solução, ela forma uma base fraca. Forma hidróxido de amônio. Mas qual o problema? O hidróxido de amônio, ele possui o íon amônio como cátion. Mas, na presença de água, ele sofre uma hidrólise ácida. H3O+. Como vocês se lembram, o H3O+, é a representação do íon hidrônio, que também representa a acidez do meio. Provavelmente, vamos colocar aqui interrogação, aliás, exclamação. Provavelmente, a adição de amônia seria uma boa escolha para acidificar o meio. Mas, é preciso lembrar também que a amônia ela é uma base de Lewis, ou seja, ela tem par de elétrons disponíveis em solução. Então, forma um par conjugado. Portanto, vai ter uma força que vai acontecer em meio amoniacal, que vai ser a força da base sendo gerada e o ânion, aliás, o cátion amônio sendo hidrolisado. Mas quem vai prevalecer? Vai prevalecer esse equilíbrio aqui. Por quê? A tendência maior em formar amônia do que formar o hidróxido de amônio. Portanto, se esse equilíbrio é estabelecido, e nós sabemos que a amônia é uma base, portanto, ela vai aumentar o pH. Portanto, a amônia não seria uma boa ideia. O item D diz o seguinte, o cidadão vai injetar CO2 na água. O que seria isso? Adicionar CO2 na água seria formar a seguinte coisa. Ácido carbônico. Mas o ácido carbônico é um ácido fraco. E ele vai se decompor em H+ com HCl3-. Observe vocês que nós temos aqui a formação de íons H+. Ao contrário da amônia, que tem alguma força básica que eleva o pH, nesse caso, o carbonato de amônio, aliás, o gás CO2, ele vai, em solução, aumentar levemente o pH. Perdão, não aumentar o pH, mas diminuir o pH, porque nós queremos que fique ácido. Portanto, se vocês perceberem, a diminuição de pH 8 para pH 6 é uma mudança suave, não é uma mudança brusca. Portanto, a substância que vai promover essa mudança suave de pH de 8 para 6 vai ser o CO2, entender. Por quê? Quando nós borbulhamos CO2 em solução, esses dois equilíbrios são formados. E como o ácido carbônico ele é muito instável, vai acontecer a dissociação do ácido e o meio fica com H+ em solução. Logo,
acidificando o meio, como a gente estava querendo. O item E, ele pergunta se adicionando oxigênio iria mudar alguma coisa. Claro que não. O oxigênio, ele naturalmente já está dissolvido na água. Então, adicionar ou não oxigênio não ia alterar absolutamente nada do pH da solução. Então, item D de dado. Vamos para a próxima questão. A alcalose e a acidose são dois distúrbios fisiológicos caracterizados por alterações no pH do sangue. A alcalose corresponde a um aumento, enquanto a acidose corresponde a uma diminuição do pH. Estas alterações de pH afetam a eficiência do transporte de oxigênio pelo oxigênio humano. O gráfico esquemático a seguir mostra a percentagem de oxigênio transportado pela hemoglobina em dois pHs diferentes, em função da pressão de O2. Perguntas. Em qual dos dois pHs há uma maior eficiência no transporte de oxigênio pelo organismo? Justifique. Em casos clínicos extremos, pode-se ministrar solução aquosa de cloreto de amônio para controlar o pH do sangue. Em qual desses distúrbios, alcalose ou acidose, pode ser aplicado esse recurso e o porquê? Muito bem. Vamos analisar esse gráfico. Aqui nós temos a eficiência de carreamento de oxigênio em função da pressão parcial do oxigênio. Isso é uma coisa extremamente comum no nosso sangue. Isso acontece o tempo todo quando a gente está respirando. E dependendo de como o pH do sangue está, pode ser que haja uma maior ou menor eficiência. Como é que a gente percebe isso? Vamos traçar uma perpendicular ao eixo da pressão de oxigênio. Então nós temos a pressão P' de O2. Vamos marcar este ponto aqui e este ponto aqui. Na mesma pressão, quem vai ter maior eficiência de carregamento de oxigênio? Vai ser na situação que houver maior percentual. Portanto, entre os dois, sobre o mesmo valor de pressão de oxigênio, quem possui maior eficiência vai ser no pH 7,6. Por quê? Em uma mesma pressão, nós temos uma eficiência maior do que em pH ácido. Lembrando que o equilíbrio que acontece no nosso sangue é exatamente este daqui. É o tampão carbonato, bicarbonato. Portanto, o pH eficiente é o pH 7,6. Item B. Qual a utilidade do cloreto de amônio? Serve para curar problemas de acidose ou alcalose. O cloreto de amônio, como a gente já viu, ele possui o íon amônio, que ele sofre hidrólise ácida. Portanto, a administração de cloreto de amônio vai ser na situação em que eu tenho um problema de alcalose, onde o pH do sangue vai ser muito alto. E por isso se administra cloreto de amônio. É isso aí, gente. Vamos para as próximas questões. Vamos continuar as questões. Agora a questão do ITA. Em 4 copos são colocados 100 cm3 de água e 4 gotas de azul de bromotimol, indicador que adquire cor amarela em pH abaixo de 6, verde em pH entre 6 e 7,6 e azul acima de pH 7,6. Adicionando ao primeiro copo sulfato férrico, ao segundo acetato de sódio, ao terceiro sulfato de sódio e ao quarto cloreto de amônio, aproximadamente 1 colher de chá do respectivo sólido, indique a cor da solução. Muito bem. Vamos fazer por partes. Vamos chamar 1, 2, 3 e 4. Vamos ver em 1. 1 é o sulfato férrico. Faltou um 2 aqui. É 2. F é 2. S é o 4. 3. O sulfato férrico é um sal insolúvel em água. Ele tem uma solubilidade muito baixa. Portanto, o que a gente entende disso? A gente sabe que se a substância é insolúvel, uma parte vai estar no estado sólido e outra parte vai ser
e dissociada. Então vai ser 2 íons ferro mais 3 íons sulfato. Tudo aquoso. O que acontece? O íon ferro ele vai sofrer hidrólise, certo? Que é ferro 3. O íon ferro 3 ele vai sofrer hidrólise. O que assim quer dizer? Na presença de água, ele vai formar hidróxido. Hidróxido de ferro 3. Mais H+. 3H+. 3 com 3, bota 3 aqui na frente para balancear. Então nós temos o quê? Nós temos que o ferro sofre hidrólise, uma hidrólise ácida para formar o quê? Hidróxido de ferro. Porque o ferro em solução, o ferro sozinho, ele não é estável. Na presença de água vai precipitar como hidróxido de ferro. Portanto, nós temos a produção de íons H+ em solução. Logo, o meio vai ficar ácido, ou seja, um pH menor que 7. Logo, para a região ácida, vai ficar aqui o quê? Vai ficar amarelo. Solução do indicador, amarelo. 2. Vamos para o acetato de sódio. O acetato de sódio, a gente já mostrou isso nas aulas anteriores, ele vai sofrer uma hidrólise básica. Aqui é aquoso, aqui é aquoso e aqui é aquoso. Logo, o acetato na frente da água vai sofrer uma hidrólise alcalina. Então, vai desmembrar a água em OH-. Então, a água vai ficar levemente alcalina. Então, vai acontecer o quê? Aqui vai ficar verde. O sulfato de sódio não sofre hidrólise, porque o íon sulfato veio do ácido sulfúrico e o sódio veio do hidróxido de sódio. Logo, o pH vai permanecer próximo de 7. Então, aqui vai ser verde também. E o cloreto de amônio, ele vai sofrer uma hidrólise alcalina, aliás, uma hidrólise ácida. Vamos colocar só o amônio aqui na frente. Na presença de água, vai acontecer o quê? Formar amônio mais H3O+. Então, vai acidificar o meio. Então, aqui vai ficar, se é ácido, vai ficar o quê? Amarelo. Muito bem. Vamos dar uma apagadinha aqui para a gente ir para a próxima questão. Muito bem, pessoal. Falha nossa. O acetato de sódio, que eu acabei de ver, como ele forma hidrólise alcalina, vai formar íons OH em solução. Logo, ele não fica levemente ácido, ele fica levemente alcalino, ele fica básico mesmo. Portanto, o que vai acontecer aqui é que o indicador vai ficar com cor azul, que é justamente quando o pH é acima de 7,6. As soluções que contêm acetato de sódio normalmente têm um pH acima de 7, por conta da hidrólise alcalina. Portanto, qual a resposta certa? Sulfato de ferro fica amarelo, acetato de sódio fica azul, sulfato de sódio fica verde e cloreto de amônio fica amarelo, certo? Lembre-se disso. A hidrólise vai ser importantíssima na hora de estabelecer os equilíbrios. Muito bem. A última questão vai ser sobre o cálculo de Ka. Numa solução aquosa 0,1 mol por litro de um ácido monocarboxílico a 25 graus Celsius, o ácido está a 3,7% dissociado após o equilíbrio ter sido atingido. Indica a opção que contém o valor correto da constante de dissociação desse ácido nessa temperatura. O que vamos utilizar? Nós vamos utilizar a equação de Ostwald, que é o seguinte: para ácido fraco, a constante de ionização ou a constante ácida, que já se trata de um ácido, vai ser igual a alfa ao quadrado vezes m.
Lembrando que o alfa, você tem que utilizar um valor não percentual, ou seja, só o valor puro. Então, como é que ficaria? 0,037 ao quadrado vezes 0,1. Isso vai dar uma resposta de 1,4, deixa eu ver aqui, 1,4 vezes 10 a menos 4, que é o item C. Então, gente, todas as outras questões que envolver a lei de diluição de Odds, lembre-se sempre, ou vai pedir ou a constante de ionização, ou vai pedir o grau de ionização. Se isso for um ácido fraco, se for um ácido forte, também você tem que lembrar que a constante ácida vai ser assim, alfa quadrado m dividido por 1 menos alfa. Essa é a equação completa quando se utiliza, aliás, um ácido forte, tudo bem? Muito bem, pessoal. Era isso de questões que eu gostaria de falar para vocês. Na próxima aula nós vamos falar sobre atividade. Se tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, alguma coisa que a gente tenha pisado na bola, por favor, fale nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.